Oi, Carlos. Liguei sim. É que preciso de uma ajuda sua para um trabalho. Eu estou num curso técnico em edificações e como você é arquiteto, pensei que você podia me ajudar a construir uma maquete. Claro, e você já sabe que tipo de maquete vai fazer? Então, eu estou aqui no Ibirapuera e queria muito fazer uma das obras projetadas pelo Niemeyer. O brasileiro Oscar Niemeyer é um dos nomes mais influentes na arquitetura moderna internacional. Foi ele que, a pedido do presidente Juscelino Kubitschek, desenhou os principais prédios de Brasília e deu a cara da nossa capital. Na década de 1950, Niemeyer projetou o Parque do Ibirapuera para as comemorações dos 400 anos de São Paulo. Uma das construções que mais chamam a atenção no parque é o pavilhão Lucas Nogueira Garcês, que é mais conhecido como Oca. A Oca já abrigou o Museu da Aeronáutica e o Museu do Folclore. Hoje, ela é utilizada como espaço para grandes exposições. Os trabalhos de Niemeyer se destacam por suas curvas livres e sensuais, que, segundo ele, são inspiradas nas montanhas, no curso sinuoso dos rios, nas ondas do mar e no corpo da mulher. Então, Sérgio, vamos trabalhar na sua maquete? Opa, beleza, Carlos? Vamos sim. Decidi fazer uma maquete da Oca. Já pesquisei aqui no computador alguns detalhes da construção. A base da Oca é circular e tem 76 metros de diâmetro. Já a medida que vai do chão até a parte mais alta é de 18 metros. Muito bem, então. Se a gente já conhece as medidas da construção, o próximo passo é definir qual vai ser o tamanho da maquete. Ela precisa ter exatamente a mesma forma da Oca original, mas é claro que o tamanho vai ser diferente. Por isso, a gente diz que a Oca e a maquete vão ser dois objetos semelhantes. E quando duas figuras são semelhantes, os seus tamanhos se relacionam por um fator de escala, que é um número que chamaremos de K. Esse número indica quantas vezes as medidas do objeto grande são maiores que as do objeto pequeno. Olha só esses três retângulos. Dois deles são semelhantes. Você saberia dizer quais? Os retângulos A e B que são semelhantes. Porque as medidas da base e da altura do retângulo A são as medidas da base e da altura do retângulo B, multiplicadas por 2. Então, o fator de escala é 2. Perfeito! Então, qual vai ser o fator de escala que você vai usar para fazer a sua maquete? Bom, eu acho que se eu usar um fator de escala igual a 100, a maquete vai ficar num tamanho legal. Assim, a base da minha maquete vai ter 76 centímetros e a altura vai ser de 18 centímetros. É isso aí! Agora é começar a trabalhar na sua maquete. Mãos à obra! Você já deve ter visto ou mesmo ter feito uma maqueta, não é mesmo? Não, eu não falei nada errado. É que também podemos usar a palavra maqueta para nos referirmos à maquete. Como hobby ou como parte importante de grandes projetos, as maquetes são largamente utilizadas nos dias de hoje. Há registro do uso de maquetes por vikings, egípcios, chineses, gregos, romanos e fenícios. Eles normalmente as utilizavam como forma de pré-visualizar ou até mesmo realizar testes para obras que iriam ser construídas. Atualmente, construtoras costumam realizar maquetes de seus projetos para fazer propaganda e dar a seus clientes uma ideia de como ficará um prédio que ainda vai ser construído. Grandes arquitetos recorrem ao uso de maquetes para realizar ensaios de soluções estruturais para suas obras. No Brasil, existe um museu de maquetes que foi inaugurado em 2006, na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Olha, Carlos, eu estou terminando de pintar minha maquete e usei um potinho de tinta inteiro. E estava aqui pensando, se o fator de escala usado na maquete foi 100, isso quer dizer que com 100 potinhos de tinta eu pintava a Oca? Eu acredito que não daria nem para o começo. Tô certo? 100 potinhos não iam dar mesmo, de jeito nenhum. Quando você pinta uma superfície, você não está mais lidando com medidas de comprimento, como o diâmetro da base ou a altura. O que está em jogo agora é a área. Olha só. Nessa figura, o fator de escala entre os dois quadrados é igual a 2. Isso quer dizer que o lado do quadrado grande tem 2 vezes o tamanho do lado do pequeno. Mas se você reparar bem, vai ver que a área dele é 4 vezes maior que a do pequeno.
Isso acontece porque se as dimensões de duas figuras semelhantes se relacionam por um fator de escala k, as suas áreas vão se relacionar pelo quadrado deste número k. Então, se eu usei o fator k igual a 100, a área da maquete e a área da oca vão se relacionar por um fator igual a 100 ao quadrado, que é 100 vezes 100, 10.000. Então, quer dizer, 10.000 potinhos de tinta iguais a esse para pintar toda a oca. Isso mesmo. Se as medidas de comprimento da oca são 100 vezes maiores do que as da sua maquete, então a área dela é 10.000 vezes maior. Agora, você saberia me dizer qual é a relação que existe entre os volumes? Bom, quando o assunto é volume, a gente não está mais lidando com superfícies planas, mas com objetos tridimensionais que ocupam um lugar no espaço. É claro que a oca ocupa um espaço muito maior do que essa maquete, mas eu não saberia dizer quanto. Então presta atenção que eu vou te mostrar como é que a gente compara os volumes de dois objetos semelhantes. Nós temos aqui dois cubos, sendo que a aresta do maior é o dobro da aresta do menor. Ou seja, a relação de escala entre eles é 2. Quantos cubos menores caberiam dentro do maior? Bom, pelo que eu estou vendo, cabem 4 cubos na parte de baixo. Depois mais 4 em cima. O total seria 8 cubos. Quer dizer, o volume do cubo maior é igual a 8 vezes o volume do cubo menor. Muito bem, Sérgio. Isso acontece porque se as medidas de duas figuras semelhantes relacionam-se pelo fator de escala k, os seus volumes vão se relacionar por esse número k elevado ao cubo. Nesse exemplo que a gente acabou de ver, o fator k era igual a 2. Então, a relação entre os volumes era 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, se o fator de escala entre a oca e a maquete é igual a 100, a relação que existe entre seus volumes é de 100 ao cubo, que é igual a 100 vezes 100 vezes 100, 1 milhão. Caramba! A oca ocupa um lugar no espaço 1 milhão de vezes maior do que essa maquete. Isso mesmo, Sérgio. É muita coisa, né? Agora, se eu construísse 1 milhão de maquetes iguais a essa, juntas elas fariam um volume igual ao da oca. Mas para eu pintar todas, precisaria de 1 milhão de potinhos de tinta. Ou seja, um potinho para cada maquete, que foi o que eu usei. Claro, porque para pintar uma superfície é preciso levar em conta a área e não o volume. São dois fatores diferentes de crescimento. Muito bem, acho que a sua primeira maquete já está pronta. Puxa, tá mesmo. Valeu pela ajuda, Carlos.